Seja bem-vindo! Hoje a gente está gravando um curso para você completo, o conceito comercial para controle de acesso, tá? Para mim é um prazer, meu nome é Jean Antunes, sou gerente comercial da área de controle de acesso na Gari. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com você, tá bom? Vamos lá? Vamos abrir o nosso PowerPoint, a nossa apresentação para você? Fique comigo, eu garanto que você vai gostar muito de tudo que a gente vai apresentar para você nesta mentoria, vamos dizer assim, tá bom? Então, este é o conceito comercial para controle de acesso Gari. Para quem é este curso, pessoal? Essa mentoria, ela vai servir para bastante pessoas, né? Então, a gente tem aí empresários, integradores de soluções, você que é consultor comercial, né? Ou todos que desejam investir, né, nesta área que cresce a cada dia no nosso país, tá bom? Então é para você esse curso. E o que você vai aprender nele? Você vai aprender o mercado de controle de acesso no Brasil, o que é um sistema de controle de acesso. Eu vou dividir o controle de acesso, o sistema de controle de acesso em 3 pilares para você, né? Vou separar para você que é um profissional aí da área, que quer entender o que você precisa para vender nesse mercado. Eu vou separar para você 2 competências, que é as competências técnicas e as competências comportamentais, tá? E eu vou dizer para você também o que mais importa na hora de vender nesse mercado, tá? No módulo 2, a gente vai falar sobre softwares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre softwares para controle de acesso, quais os tipos que a gente tem, como funciona, o que tem de novo no mercado de software hoje, né? E a gente vai falar também sobre o software para controle de acessos da Gari, tá? Então hoje a gente vai, no módulo 2, a gente vai explorar tudo isso, tá bom? Já no módulo 3, a gente vai falar sobre os hardwares, tá? A gente vai falar sobre as particularidades, tipos de controladora, leitores escravos, leitores standalone gerenciáveis, leitores standalones não gerenciáveis. A gente vai falar um pouquinho sobre o controle de acesso de tag veicular, bem bacana também. A gente vai falar sobre totem, cancelas e a gente vai finalizar a nossa mentoria com catracas, tá? Então, isso que a gente vai aprender no nosso curso hoje, tá? Bom, e sem mais delongas, vamos para o primeiro módulo, que é o módulo 1, o conceito comercial para controle de acesso. Bom, primeira coisa que eu quero fazer para você é trazer você comigo para a gente raciocinar um pouquinho e a gente falar sobre sistema, tá? Quando eu digo para você o seguinte, olha, um sistema de controle de acesso, eu estou falando de algo que se conecta, né? Que pode ser intangível ou não. E eu até separei para você o significado de sistema. Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados, tá? Então, quando eu falo para você assim, olha, estou vendendo para você um sistema de controle de acesso, eu estou dizendo para você que é algo interligado, é algo tanto tangível ou intangível, tá? Bom, e agora eu quero falar sobre o mercado de controle de acesso no Brasil. Eu trouxe aqui para você, né, alguns detalhes bem bacana, um estudo que a gente fez, tá, para trazer informações para você. O controle de acesso, né, de modo geral, tá? A pandemia confirmou que não investir em segurança não é mais uma opção. Ou seja, pessoal, antigamente, quando a gente ia alguns anos atrás, falava assim, não, eu não quero investir em segurança porque eu tenho opção. Hoje em dia, já não é opcional, é algo extremamente necessário. Você precisa investir em segurança, né? Agora, depois que você já precisa de investir, aconteceu algo novo no mercado, que eu vou ler aqui para você. A tecnologia não é mais restrita só no âmbito da proteção. As soluções estão interligadas, integradas aos processos, agilizando e oferecendo respaldo nas demandas que vão além da segurança. Ou seja, hoje em dia, além da segurança, existem as integrações, né? As intercomunicações. Então isso, de fato, facilita, né, o seu trabalho ali ou a sua segurança na sua casa ou na sua empresa. Ou seja, as informações
elas transitam de um software para outro, de um equipamento para outro, e isso agiliza e melhora e deixa a sua vida mais segura. Então, dentro dos recursos com mais abrangências estão os sistemas de controle de acessos inteligentes, que integram câmeras, biometria, reconhecimento facial, você tem analítico de vídeo, entre outras, muitas outras mesmo, né? Vamos colocar assim, entre muitas outras mesmos soluções, tá? Bom, e eu trouxe alguns dados do setor para você, só para você ter uma ideia, hein? No ano de 2018, este mercado faturou mais de 6 bilhões de reais. É mole isso? Uma alta de 8% se comparado com 2017. Em 2019, né, um ano depois, este mercado novamente faturou, só que desta vez 7 bilhões de reais, né? Pouco mais aí. E isso me chama muita atenção quando eu trago o que isso gerou de empregos, né? Uma geração de mais 250 mil empregos diretos. E aí outro fato que me chama muita atenção, isso gerou mais de 2 milhões de empregos indiretos. Então quer dizer, a gente tem um mercado muito aquecido para a área de tecnologia, de segurança, que integra, tá? Então hoje em dia as soluções, elas por básica, né, por básico, tem que ser integradas, né? Para você ver que ela saiu um pouquinho de só o abre e fecha e ela hoje nasce já de uma forma integrada, tá? E ainda ela gera muitos empregos no país, né? Indireta e diretamente. O segmento reúne mais de 26 mil empresas no Brasil e cresce 8% ao ano. E eu quero aqui dizer que 26 mil empresas para mim ainda é pouco, porque a alta demanda do mercado, principalmente não só de empresas, como empresas capacitadas, né? Isso que eu quero dizer para você. E se você está aqui assistindo esse vídeo comigo, para mim já é uma vitória, porque você está se capacitando para entender um pouquinho desse mercado. Este mercado tem uma fatia de 23% do setor, tá? Então, esses dados são muito interessantes, né? Outro dado que eu trouxe aqui para você, o Brasil é um exemplo perfeito para as pessoas que desejam reforçar a proteção em sua empresa ou residência. Figuramos recentemente como o 11º lugar entre os países mais inseguros do mundo, de acordo com informações da ONG norte-americana, né, Social Progress Imperative, né, vamos colocar assim. O que reflete um potencial de expansão no segmento e a nossa própria necessidade em contar, né, com equipamentos de ponta. Então veja bem que a pesquisa ela revela, né, que nós estamos aí em 11º lugar como o país, né, mais inseguro do mundo. Então, mais do que nunca, equipamentos de ponta precisam ser utilizados, né? Então, isso é bem interessante também como dado para você. Até pouco tempo atrás, a segurança em nosso país era realizada apenas por agentes de segurança, sem utilizar todo o potencial da tecnologia aplicada ao setor. Porém, a transformação digital e a evolução das ferramentas têm modificado esse panorama, tá? Então eu coloquei aqui a nossa fonte aí da Giga Security, né? Foi onde a gente pegou esse dado. Bom, saiba agora o que eu separei para você. Saiba agora o que é um sistema de controle de acesso, tá? Separei para você bonitinho, sem erro nenhum, para você não ficar com dúvida, tá? Bom, vamos lá. O que é um sistema de controle de acesso? Um sistema de controle de acesso gerencia a movimentação de entradas e saídas de pessoas nas áreas internas de um condomínio, empresa, estabelecimento comercial, eventos, né, instituição de ensino ou qualquer outro lugar que você deseja restringir o acesso. Esse tipo de medida é imprescindível para que a segurança das pessoas e a proteção, né, dos bens patrimoniais esteja garantida. Eu posso até acrescentar aqui para você que não só a segurança, né, dos bens patrimoniais e das pessoas, mas também a segurança das informações.
A gente tem casos aí, inclusive no Brasil, de empresas que guardam bastante informação. E essas informações, se cair na mão de empresas ou pessoas erradas, podem causar um grande boom no mercado, né? Então, também eu coloco que um sistema de controle de acesso também vale da informação, a segurança da informação. E eu dividi aqui para você o que é um sistema de controle de acesso dividido em 3 pilares fundamentais. Eu sempre costumo dizer que quando a gente diz sobre um sistema de controle de acesso, nós precisamos entender que ele funciona baseado em 3 pilares fundamentais. E eu quero ler para você esses pilares e a gente pode pensar, falar sobre isso através dos comentários, tá? Você pode fazer um comentário aí desse curso, né? Fazer sua pergunta que a gente responde sem problema nenhum. Olha, o software, então, o sistema de controle de acesso é um conjunto ordenado de elementos. Primeiro eu separo o software, que na minha opinião, né, software é algo extremamente necessário para esse sistema de controle de acesso. Se você tem um bom software que realmente funcione e que tenha todas as regras do seu negócio ou da sua empresa ou do seu condomínio, realmente você já está com, vamos colocar aí, 35% de caminho andado, né? Então, depois a gente tem hardware, tá? Então, depois de software, a gente tem o fator hardware nesse pilar. Então, eu tenho software, depois eu tenho hardware. E todo mundo, pessoal, todo mundo que está montando um projeto de controle de acesso, um sistema de controle de acesso, esquece desse terceiro pilar. Sabe qual é? O fator humano. Então, a gente costuma dizer suporte humano, fator humano. Então, quando você está montando o teu projeto de controle de acesso, é muito importante você pensar no fator software, no fator hardware, e é imprescindível você não esquecer do suporte humano. Porque não adianta nada, veja só, você tem um bom equipamento facial, você tem uma boa catraca, uma boa cancela, não é verdade? Um bom software, se você não treina, não capacita tanto os seus, como também o ambiente que vai receber aquele sistema de controle de acesso. Então, se você não capacita, não treina, quais são os protocolos, por exemplo, se uma pessoa não lê o cartão, qual que é o protocolo naquele projeto para que o porteiro ou aquele colaborador que está na portaria da empresa ou de um condomínio, qual que é o procedimento que ele vai tomar no teu sistema de controle de acesso para que a redundância, ou seja, a segurança aconteça. Então, eu costumo dizer que o suporte humano, na maioria das vezes, o suporte humano, se não bem trabalhado, ele prejudica todo o projeto de sistema de controle de acesso. O sistema de controle de acesso tem como principal objetivo o gerenciamento da movimentação de pessoas, empregados, visitantes, prestadores de serviço e veículo. O sistema deve ser capaz de criar um ambiente pouco atraente para tentativas de acessos não autorizados por meio de técnicas definidas no sistema. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, quando você for montar um projeto de controle de acesso, ele pode ser pequenininho, pessoal, pode ser médio, pode ser grande. O protocolo, o padrão é o mesmo. Se preocupe, tá, em criar um ambiente onde seja pouco atrativo para elementos, maliciosos. Então, pessoas maliciosas que têm o mal no coração, vamos dizer assim, né? Você tem que criar um sistema onde que na portaria daquele condomínio ou daquela empresa seja pouco propício para aquela pessoa tentar intervir ali no teu sistema, tá? Então isso é uma dica que eu dou sempre quando a gente está montando um projeto. É ideal você conhecer o teu cliente, é ideal você conhecer o ambiente que ele está, é ideal fazer perguntas para ele, nós vamos falar sobre isso quando a gente estiver falando de desenvolvimento, né, do seu desenvolvimento de vendas aí nas competências técnicas e comportamentais, mas é muito importante você entender que para montar um sistema de controle de acesso, você precisa e muito entender os 3 pilares, que é software, hardware e suporte humano. Sem entender o conceito desses primeiros 2 e fundamentalmente não entender o conceito do terceiro aí, que é o suporte humano, né? Ou
como a gente chama também, fator humano, isso pode te causar grandes problemas, porque no final das contas, pessoal, talvez o teu empregador ou o teu cliente diz assim, o sistema não funciona corretamente, mas talvez você esqueceu de pensar nesta capacitação do suporte humano. É claro que hardware e software fazem toda a diferença, tá? É um bom software, um bom hardware, né? Isso realmente já está com o teu projeto completo. Bom, e eu separei aqui para você o que é um dever básico. Gente, todo mundo me pergunta, Jean, o que é o dever básico de um sistema de controle de acesso? Bom, eu procurei separar aqui para vocês, tem bastante coisa, mas eu separei aqui alguns, né, só para a gente definir de fato o que é, tá? Então, é dever básico de um sistema de acesso. Primeiro, identificar os agentes solicitantes dos acessos. Bom, se você tem um sistema de controle de acesso, a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar as pessoas que estão passando. Quem está solicitando, se seja por facial, se seja por QR Code, por cartão, como está solicitando, né? Então você precisa identificar isso. Depois, você precisa checar a permissão, tá? Então, chegou um cartão, ok, identifiquei o número do cartão. Agora, ou biometria, ou faço o QR Code. Agora, eu preciso checar se ele tem permissão ou não, tá? E na maioria das vezes, na minha opinião, um sistema de controle de acesso, um software, por exemplo, de controle de acesso ou um sistema de controle de acesso, ele tem que funcionar de forma real-time, ou seja, agora, online, tá? Então, um sistema de controle de acesso, na minha opinião, o segundo, né, fator seria checar a permissão em real-time. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Tem uma tela aqui, passou o cartão, automaticamente já vi o cartão, já vi quem foi e já vi se está bloqueado, se está liberado ou não. Então isso é uma segunda nomenclatura aí. Qual que é a terceira? Bloquear acessos indesejáveis de forma instantânea. Bom, se eu já tenho em real time, eu também consigo bloquear de forma instantânea através de um comando pelo software, né? Ou através de um comando programado no software. Tá? Então, para mim, é isso, dever básico. Depois, a gente tem registrar as movimentações referentes ao acesso permitido. Se eu já tenho real time, se eu já tenho checagem de permissão, né? Se eu identifico, agora eu tenho que guardar a informação de forma segura. Então, é o que eu estou dizendo aqui, eu registro as movimentações referentes aos acessos permitidos. Depois, eu tenho mais um parâmetro que eu gosto muito, que é permitir integrações com câmera de vigilância. Isso também é muito importante nos dias de hoje. A gente não falou lá atrás sobre segurança, sobre integrações, sobre um conjunto de um sistema? Ora, então, se eu tenho um sistema muito bem qualificado, muito bem embasado, muito bem programado e muito seguro, é óbvio que para mim ter uma integração com câmeras também é ideal. Depois eu tenho que cadastrar visitas ou prestador de serviços, né? E eu acrescento aqui pessoas também. Então, se eu tenho um sistema, chegou uma pessoa lá, eu tenho que cadastrar ela, eu tenho que tirar a foto dela, eu tenho que tirar a foto do documento dela. Então, isso é extremamente básico para um sistema de controle de acesso, tá? Depois, eu tenho que monitorar acessos em tempo real, basicamente já tem ali com a segunda opção, que é checar a permissão em real time, então eu também monitoro isso em real time. Agora tem um muito importante, os softwares de hoje em dia, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, eles têm que ser seguros também, tá? Ele tem que ter uma governança de informações. Então, procurar empresas, né, e diga de passagem, no nosso caso, a Garen, tem tudo isso para você, tá? Nossos softwares são seguros, estão dentro da política da Lei Geral de Proteção de Dados, tem a sua governança, tá? Então, fique tranquilo. Permitir consultas e emitir relatórios sobre acessos concedidos, negados, com detalhamento, né? Então, de qual equipamento, qual ponto de acesso passou, né? Qual que foi a pessoa, que tipo de credencial ela usou, né? Então isso é muito importante, né? Permitir consultas e emitir relatórios sobre acessos concedidos, negados, com detalhamento da movimentação,
tempo de permanência com gráficos ou relatórios modulados. Pessoal, um software bem modular também te oferece todo tipo de relatórios. Esses relatórios te ajudam e muito quando você tem que fazer uma busca de uma informação, quando você precisa fazer uma comparação, né, de datas ou de período ou de uma credencial. Então, você tem um software bem performado na parte de relatórios é fundamental. É isso aí, pessoal. Essa aula foi a primeira, agora a gente vai para a segunda aula e eu quero te ver lá, tá bom? Um abraço!